perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 no, oh, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível. Nossa missão é celebrar a Deus com excelência.
nos relacionar com amor e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja, somos família. Estamos dando início ao nosso culto online. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal de casa, o pessoal que nos acompanha aqui presencialmente. Convido os amados a portar-se de pé, por gentileza. Estamos aqui para adorar a Deus, amém? Amém. Olha, dá para melhorar. Estamos aqui para adorar a Deus, amém? Amém. Amém! Estamos dando finalização na nossa série de mensagens do mês, que tem por tema geral Silêncio Sobrenatural, a história da rainha Esther, e hoje para finalizar com o tema O Livramento Virá. Deus tem coisas grandes para falar com cada um de nós. Mas antes de entrarmos na mensagem, vamos adorar a Deus com alegria. É maravilhoso nós estarmos reunidos aqui na grande celebração, todos juntos, para adorar a Deus. Nós temos um só Deus, um só Senhor. Nós temos a mesma fé. Então vamos adorar com toda alegria ao nosso Deus. Só amor.
amor. Nada é maior que esse 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 amor. Quão bom e quão maravilhoso é. Quão bom e quão maravilhoso é. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem união. Quão bom e quão maravilhoso é. Quão bom e quão maravilhoso é. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem união. Você pode aplaudir a Jesus, glorifique a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. E se você tem buscado amar a Deus todos os dias, saiba que até as coisas que você não entende, as coisas difíceis que acontecem com você, elas cooperam para o seu bem. Um dia nós vamos compreender, e a gente entendendo ou não, que nós louvemos ao Senhor de todo o nosso coração, confiando de que Ele tem o melhor para nós. Amém? Aleluia, Senhor. Glórias a Ti.
maravilhoso. Como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. Às vezes nós passamos uma semana tão corrida, uma semana tão cansativa, com tantas coisas na cabeça, mas nós sabemos que se não é Deus conosco, se não é o Espírito Santo morando em nossos corações, nós não conseguiríamos fazer nem metade do que a gente faz. A gente não seria nem metade do que nós somos. Que nesse louvor a gente possa cantar: Senhor, faça morada em mim, faça morada na minha vida, faça morada em meu coração, faça morada, Senhor, aonde eu for, Pai. No meu trabalho, Senhor, na minha casa, Pai. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, Senhor, Espírito Santo, vá comigo. Neste momento, cante junto conosco essa canção, pedindo: Espírito Santo, faça morada em mim, faça morada na minha vida, não só hoje, mas todos os dias. Me acompanhe, aonde eu for, que o Espírito Santo vá comigo, amém? Santo, Santo, Jesus, poderoso, maravilhoso, Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Santo Espírito de Deus, fala conosco nessa tarde, Jesus. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Vem fazer morada, Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O nosso coração é o teu lugar, Senhor. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada, faça morada em nossas vidas, Pai. Faça morada, Pai, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, que o nosso coração seja a tua casa. Meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça, Senhor, faça morada em nossos corações. Aleluia. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Vem fazer morada em mim. Aleluia, Senhor. Glória,
Paz, irmãos, boa tarde. Glória a Deus por mais uma oportunidade que aqui estamos. Louvamos ao Senhor já. E neste momento estaremos refletindo um pouco na palavra de Deus, continuando a série de mensagens. Os irmãos podem se assentar. Pegando um pouco a minha cola aqui. Estaremos continuando a série. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já passaram por alguma situação desesperadora, talvez uma situação de vida ou morte, uma situação de muita agonia, de desespero, um assalto talvez, um acidente de trânsito, ou uma situação de muita incerteza, onde você se sente completamente impotente. Você não via como sair dessa situação, você não conseguia enxergar uma saída, mas quando você menos esperava, você percebe uma luz no fim do túnel. Eu imagino que você conheça alguém, ou você mesmo, né, tenha uma história dessa. Talvez agora você esteja passando por um momento como esse. Ou se sua vida está tranquila, você sabe que cedo ou tarde o dia mal pode te alcançar, porque estamos aqui nessa terra, infelizmente, onde há muita dor, muito desespero, muita angústia. Hoje, como última mensagem da série Silêncio Sobrenatural, nós continuaremos meditando no livro de Esther. E o tema de hoje é uma resposta para nós que vivemos situações como essa. O livramento virá. Glória a Deus. O povo judeu, ali na época de Esther, ele passou por uma situação muito desesperadora. A sentença de morte do povo judeu já estava decretada, literalmente assinada, com data marcada, dia 7 de março do ano seguinte. Esse era o dia que o povo judeu seria exterminado. Fosse jovem, idoso, mulher, criança, todos iam morrer, se fosse judeu. Esse foi um decreto do rei da Pérsia, o rei Xerxes. Ele havia sido influenciado por um personagem, que nós vamos comentar um pouco dele aqui também, chamado Amã. Ele era um antissemita, que odiava os judeus. Claramente o plano de Amã falhou, né? Afinal, nós temos judeus aí até hoje, vivos, graças a Deus. E a maneira como esse plano de Amã falhou, a maneira como Deus deu livramento para o povo judeu, diante dessa situação relatada aqui no livro de Esther, foi tal, de uma maneira que você fala, meu, Deus realmente é soberano sobre a história. Deus realmente tem um controle, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Uma série de coincidências, né, como foi falado aqui semana passada pelo nosso irmão Pedro, foram acontecendo. E você percebe que a história ela termina com Amã enforcado na própria forca que ele havia planejado, que ele havia construído para matar um judeu que ele odiava, que era Mardoqueu. E um novo decreto favorável aos judeus, então, foi expedido com a aprovação do rei. Então, o jogo havia virado completamente. E a maneira como Deus faz isso é tal que o nome dele nem precisou ser citado na história. Isso foi falado aqui, né, em todos os sermões dessa série, né? O nome de Deus, ele não é citado no livro de Esther nenhuma vez.
Esse detalhe é importante porque, mesmo que o nome dele não seja citado, a gente percebe claramente. Quando você lê a história, você percebe claramente Deus agindo, Deus sendo soberano sobre a história. E hoje nós vamos meditar um pouco e vamos trazer para a nossa realidade alguns ensinamentos práticos de como o livramento de Deus pode se dar na nossa vida, na nossa realidade, no nosso contexto hoje. Talvez você não esteja passando por uma situação de vida ou morte, que nem os judeus passaram. Mas talvez seus dias no trabalho estejam contados. Talvez a sua vida financeira ela esteja em xeque. Sua saúde esteja em xeque. Talvez você está passando por uma situação na sua família de muita angústia, de muita aflição, de muito desespero. E a mensagem para mim e para você é: confia em Deus, o livramento virá. Glória a Deus. Veja, eu não sei se a situação que você está passando, que você vai passar, ela vai ser resolvida da maneira como você espera que ela seja resolvida. Mas o que eu sei é que Deus ele é soberano sobre a sua história. O que eu sei é que Deus cuida de você de uma maneira soberana, de uma maneira que ninguém mais é capaz de fazer, de uma maneira que ninguém mais é capaz de cuidar. O que eu sei é que Deus te guarda e Ele te protege. E nós vamos falar um pouco mais disso aqui no sermão. Por hora, a gente vai pegar esse exemplo aqui da história de Esther, a gente vai extrair alguns ensinamentos. O primeiro é esse daqui: a humildade atrai o livramento de Deus. Quando você lê a história, quando você lê o que Esther fez e como ela fez, você percebe uma característica muito importante nela, muito interessante. Essa característica deixa a história dela ainda mais peculiar, ainda mais única. E a característica que eu estou me referindo é a humildade de Esther. Vamos dar um contexto melhor aqui, Se você ainda não leu a história dela, eu sugiro que você leia. É muito importante, muito bom, E é um livro muito curto, é um livro que em 20 minutos você lê ele inteiro. Mas vamos ler alguns trechos aqui, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Esther, capítulo 7, até o versículo 4. Esther, capítulo 7, até o versículo 4, diz assim, O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: diga-me o que deseja, rainha Esther. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Olha só, Se fosse só vendido como escravo, não teria problema, Mas, como foi entregue à morte, é bom comunicar ao rei, Mas o que estava acontecendo ali, Amã, ele era um nobre. Ele participava ali da corte do rei. Ele era um homem de autoridade. E um homem que odiava os judeus. Ele havia bolado um plano e convencido o rei de que era uma boa ideia exterminar os judeus. Ele tinha convencido o rei a assinar um decreto que literalmente ia exterminar os judeus. O rei havia dado o seu selo, a sua aprovação para aquilo. E isso é de uma injustiça muito grande, Não tem nem cabimento uma coisa dessa, Amã, ele havia sido movido por puro ódio, por pura maldade, Não tem outra coisa que justifique isso, é pura maldade de Amã. Claramente era algo errado, era algo injusto que ele estava fazendo. Mas quando a rainha Esther, ela vai falar com o rei, ela não pressiona o rei, ela não exige justiça.
ela começa falando assim, ó: se conto com o favor do rei, se lhe parecer bem atender meu pedido. Ela não chega e fala: mas rei, isso é injusto. Mas rei, você não viu que você assinou? Mas rei, como é que você vai fazer uma coisa dessa com a gente? Olha, rei, se você continuar com essa ideia, Deus vai cobrar você depois, viu? Deus vai pesar a mão em você. A vida dá voltas, hein, rei? É melhor eu voltar atrás com isso daí. Nada disso, né? Ela não tem essa presunção. Ela tem uma atitude humilde. E essa atitude humilde dela sensibilizou o rei e atraiu o livramento de Deus. Talvez no fundo, Esther, ela sabia que, mesmo que o rei não fosse favorável, de alguma forma ou de outra, eles iam acabar sendo libertos. De uma forma ou de outra, o livramento de Deus ia acontecer ali com os judeus. Assim como Mardoqueu havia falado isso, né? Acredito que a esperança de Esther, ela não estava exatamente no que o rei Xerxes iria fazer, mas estava no que Deus iria fazer. Por isso, a atitude humilde. Quando a nossa esperança ela não está em Deus, achamos que vamos conseguir as coisas, achamos que vamos conseguir nos livrar das situações por nossas próprias forças, por nossos próprios meios. Quando nossa esperança está em Deus, nós temos a humildade de reconhecer a realidade em que nós vivemos. Reconhecer nossas limitações, reconhecer que nós não temos controle sobre algumas coisas. Nesse banquete, após essa conversa, a situação ali ela se virou contra Amã, e ele foi condenado, ele morreu enforcado, mas o decreto ainda estava de pé. Ele já havia sido emitido com o selo real, não tinha mais como voltar atrás. Então nós temos um outro episódio aqui. Novamente a rainha Esther vai falar com o rei. No capítulo 8, a partir do versículo 3 até o verso 8, nós temos um relato aqui. Diz assim: então Esther voltou a apresentar-se ao rei, e caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se tenham agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Mais uma vez aqui, Esther ela está se humilhando, ela está diante do rei, suplicando para tentar alcançar o seu favor. E veja, ela não era uma qualquer no reino, ela era a rainha. Humildade, então, a gente percebe que humildade não significa fraqueza, não é sinônimo de fraqueza. Baixar a cabeça, por vezes, também é uma atitude nobre. Humildade não tem nada a ver com condição social, com dinheiro, não tem nada a ver com isso. Humildade é você reconhecer a sua situação, é você se humilhar se for preciso, assim como fez Esther, mesmo sendo rainha. Mesmo sendo rainha, ela precisava do rei. Seria bom se o rei a ajudasse. E foi isso que ele fez, ele selou um novo decreto que era então favorável
a Esther e a todo o povo judeu. Então, humildade é você reconhecer que tem coisas que fogem do seu controle. Que você talvez dependa de outras pessoas, que você precisa da ajuda de outras pessoas, muitas vezes, em determinadas situações. Quando a gente procede assim, a gente alcança o favor das pessoas, alcança o favor principalmente de Deus. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Então, seja humilde em seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família. E será mais provável que Deus te livre diante das aflições que você passa, que você irá passar. O orgulho, ele não combina com quem é cristão. Reconheça as suas limitações. E eu nem estou falando de pecados, né? A gente já teve uma mensagem sobre isso não tem muito tempo. Eu estou falando aqui de limitações que são impostas mesmo para a gente, de situações que a gente não consegue sair por nós mesmos, que realmente a gente precisa de ajuda, seja por N motivos. Então, humildade é a palavra. Não exija das pessoas, não exija da vida, de Deus, que as coisas sejam conforme a sua vontade. Entenda que nem sempre vai ser conforme a sua vontade. Entenda que injustiças vão acontecer, que coisas erradas vão acontecer, sim, muito, infelizmente. Nós teremos muitas aflições. Nem sempre as pessoas vão corresponder às nossas expectativas. Nem sempre a vida vai ser do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente quer. Mas uma certeza nós podemos ter: Deus nos trará livramento. Mas então, a gente vai ficar inerte? A gente vai ficar parado? Tem situações que realmente a melhor atitude é não fazer nada, é ficar parado, não fazer nada. Porém, existem situações que vão exigir, sim, de nós algum esforço, alguma atitude. E aí vem o segundo ponto da mensagem. A atitude atrai o livramento de Deus. Se a gente continuar aqui no livro de Esther, a partir do versículo 9, o capítulo 8, até o versículo 11, diz assim: Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados, e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo a dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades a autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. Veja só, né? O decreto aqui ele continuava válido. O decreto contra os judeus, ele continuava válido. Mas um novo decreto foi emitido para que os judeus pudessem ter a oportunidade de se defender. A responsabilidade deles se defenderem era deles. Deus ajudaria, como ajudou, de forma que em todas as batalhas os judeus foram vitoriosos, de forma que os seus inimigos foram derrotados, mas eles tiveram que lutar sim. Então, através desse relato, a gente pode perceber que o livramento do Senhor, ele veio, mas não significa que os judeus ficaram inertes, parados, sem atitude. O livramento do Senhor veio justamente mediante a atitude dos judeus
de se defenderem. E na nossa vida, na nossa realidade de hoje, não é muito diferente. Muitas vezes Deus nos livra, mas Ele espera que nós também lutemos, Ele espera que nós tenhamos atitude. Então, qual atitude, ou quais atitudes Deus espera? Bom, as atitudes específicas, elas dependem de cada caso, né? Cada realidade. Mas certamente elas precisam se basear na palavra de Deus. E já que estamos falando aqui de palavra de Deus e de luta, de livramento do Senhor, nós temos um texto que podemos usar, pode se aplicar neste momento, que é o texto de Efésios. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo fala uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Aí você pode falar assim, né? Tá bom, Lucas, eu entendi. Aí nesse texto, Paulo ele está falando de uma luta espiritual. Paulo ele está falando da nossa luta contra o pecado, contra um mundo invisível, que é real, eu sei que é real, mas ele não está falando da minha luta no trabalho, ele não está falando da minha luta na família, a minha luta nessa situação que eu estou passando aqui. E é aí que vem um grande equívoco da nossa parte, achar que esse mundo espiritual, esse mundo invisível, ele não se manifesta em coisas muito bem visíveis e reais na nossa realidade, no nosso mundo material aqui. Às vezes a gente separa o mundo espiritual do mundo material. Separamos a nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra o diabo, da nossa luta contra o nosso vizinho que está dando problema para a gente. Da nossa luta no trabalho, onde o nosso chefe está perseguindo a gente. A gente faz uma distinção entre essas coisas. Mas, na verdade, elas podem estar muito bem relacionadas. Será que essas batalhas que nós travamos, seja na família, no trabalho, no local onde a gente mora, etc., será que elas não são um reflexo dessa guerra maior que existe, que Paulo aqui está falando, que Paulo está descrevendo aqui em Efésios? Será que o nosso problema, que é a nossa situação, que nós estamos pedindo o livramento de Deus, será que ela não representa essa luta descrita por Paulo? Será que o mal ele não age no mundo, influenciando as pessoas, movendo as situações para nos afastar de Deus, para nos destruir? Veja, eu não sei qual que é a situação específica que você está passando, se você está passando, eu não sei as batalhas que você costuma travar. Talvez elas não tenham sido causadas
talvez elas não tenham sido causadas pelo mal, né, com o intuito de te afastar de Deus, de te destruir. Talvez elas tenham sido causadas por você mesmo. Não sei se você já viu um vídeo de um jovem que ele vai tirar uma ovelha que ela está presa numa vala, e o jovem ali usa da sua força, do seu esforço, e ele tira aquela ovelha da vala. E sem brincadeira, ela dá 5 passos e pula para dentro da vala de novo. Não sei se vocês já viram isso. Às vezes nós somos assim também, né? Nós nos enfiamos em valas que nos prendem, e depois nós culpamos a Deus, o diabo, as pessoas. E nesses casos nós também precisamos de Deus para nos libertar, mas não é sobre essas situações que eu estou me referindo. E eu também não me refiro a situações onde Deus está provando a nossa fé. Situações que Deus faz, né, a gente passar para nos moldar, nos fortalecer. Não que Ele não use as investidas do mal para nos fortalecer e nos moldar também. Eu estou falando dessas situações de investidas do mal contra a nossa vida. Então, faça uma análise crítica da sua situação. Caso você não esteja passando, quando você passar, faça essa análise. Peça sabedoria, discernimento. O que você está passando não pode ser uma dessas investidas do mal. Ou melhor, né? Perceba se o que você está passando não pode ser justamente alguma dessas investidas do mal contra a sua vida para te destruir, para te afastar de Deus. Ele age através das pessoas, ele age através das situações para alcançar o objetivo de destruir a sua vida. E mais uma vez, eu não estou falando aqui que todas as situações que você passa é o mal fazendo isso com você. Mas nós não podemos negligenciar que isso acontece muito. Nós não podemos negligenciar que estamos envolvidos nessa guerra espiritual que acontece nas regiões celestes. Paulo, ele é muito claro, muito enfático aqui em Efésios. Essa é a nossa luta. Muitas vezes o mal pode agir por debaixo dos planos, influenciando pessoas e situações contra você. E se você negligenciar isso, você vai tentar vencer as batalhas com as suas próprias forças, com as suas próprias armas, com os seus próprios meios, achando que isso não tem implicações espirituais, achando que as situações que você passa não têm implicações espirituais, porque você não está enxergando que por trás disso que você está passando, existe, muitas vezes, uma guerra espiritual. Então você se prepara apenas para essa batalha visível, essa situação específica que você está passando no seu contexto micro, usando as suas armas, que você acredita que são as melhores, e se esquece de se preparar para essa guerra que está por trás, essa guerra maior que existe. Esquece de usar as armas que a palavra de Deus fala para você usar. Olha o exemplo de Jó. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, né? Nós já estamos caminhando para o final. Mas imagina que Jó, quando perdeu tudo, seus bens, seus familiares, sua saúde, ele pensasse assim: quer saber? Que Deus é esse que me deixa sofrer? Que Deus bondoso é esse? Eu vou recuperar minha saúde, eu vou dar a volta por cima, eu vou me erguer, e eu não quero você saber de Deus nunca mais. E imagina que isso realmente acontecesse. Imagina que ele teve a sua saúde restaurada, ele teve seus filhos novamente, ele juntou dinheiro, juntou bens novamente e tudo mais. Aos olhos humanos, todos poderiam pensar: olha só, Jó deu a volta por cima, Jó venceu essa batalha aí, viu? Parabéns para Jó. Estava no fundo do poço, mas se reergueu, agora está lá, firme e forte. Mas nós sabemos que no juízo,
a alma de Jó seria cobrada por Deus, por ter abandonado a Deus. A olhos humanos, ele pegou suas ferramentas, ele venceu e deu a volta por cima. Mas diante de Deus, ele teria perdido muito feio. Pode ser que você não blasfeme contra Deus. Pode ser que você não abandone Deus diante das dificuldades. Mas pode ser que você dê um mau testemunho. Pode ser que você continue vindo à igreja, cante louvores, se alegre, se emocione, mas quando alguém é maldoso ou injusto com você, você devolve na mesma moeda. Pagar o mal com o mal não é arma de cristão. Pode ser que pagando na mesma moeda, aquela pessoa que está te perseguindo, ela pare de te perseguir. A olhos humanos, deu certo. A pessoa parou de te perseguir. Mas diante de Deus, você está completamente despreparado para essa guerra. Diante de Deus, você não está preparado para lutar, você vai sucumbir cedo ou tarde. Então não adianta a gente estar preparado a olhos humanos. Prepare-se diante de Deus, usando as ferramentas de Deus, as armaduras de Deus, e você estará preparado para lutar de verdade. Você estará realmente preparado para vencer as batalhas que realmente importam. Dessa maneira, o livramento de Deus é certo. A palavra aqui em Efésios fala que depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes. Mas antes, no mesmo versículo, está escrito: vistam toda a armadura de Deus. É essa a atitude que Deus espera de nós para que nós alcancemos livramento. E para finalizar, nós podemos dizer que o livramento de Deus ele é certo, porque essa guerra ela já está vencida. Jesus ele já venceu essa guerra na cruz. E por isso esse livramento está garantido, é por conta de Jesus. Não tem como não falar de Jesus. O livramento de Deus que mais precisamos é justamente o livramento do pecado, o livramento da nossa inimizade com Deus. Tenha consciência disso, dessa guerra espiritual que envolve a sua alma. Deixa Deus transformar a sua alma, a sua consciência, o seu caráter. Eu estou falando isso para um monte de gente aqui que é crente. Eu não falo isso apenas a quem não está convertido. Deus ele precisa e Ele quer constantemente ir moldando a sua alma, para que você se pareça cada dia mais com Jesus. Constantemente nós precisamos ser aperfeiçoados para as práticas de boas obras, para levar o amor de Deus às pessoas com humildade, com mansidão, para viver uma vida completamente para a glória de Deus, tendo a certeza de que já fomos libertos, de que Cristo já conquistou a nossa liberdade na cruz. E lembre-se disso, o Senhor ele é soberano, nada foge do seu domínio. Na história de Esther, ele não é citado, mas ele age de maneira tremenda, de maneira poderosa. Pode ser que você não esteja vendo ou percebendo Deus agir na sua vida. Isso não significa que Ele esteja parado. Às vezes, Deus age no silêncio. Tenha fé. Tenha fé, Deus é poderoso para te salvar. Só Ele é poderoso para te salvar. Que nós sejamos capazes, irmãos, de ver a glória de Deus se manifestando também na nossa história hoje. Que possamos viver para a sua glória, para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento? Glória a Deus. Estamos encerrando a série. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. É muito bom refletir e experimentar as grandezas de Deus na nossa vida. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sim trabalhado em nossa história.
O Senhor tem sim, meu Deus, movimentado sua forte mão para nos abençoar, para nos livrar, Deus. Louvado seja o Senhor. Mesmo quando não enxergamos, mesmo quando não vemos o teu agir, podemos ter a certeza de que sim, meu Deus, o nosso livramento está garantido, porque Jesus morreu por nós na cruz. Que possamos nos firmar, meu Deus, nos apegar a essa verdade, Deus. Que possamos vestir as armaduras do Senhor, para que possamos resistir, meu Deus, nessa guerra espiritual, Pai. Ajude-nos, ó Pai, que possamos viver para a Tua glória, que possamos viver, meu Deus, e ver a Tua glória em nossa vida, em nossa história, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, que possamos ter essa confiança hoje e sempre, Pai, para a Tua glória, Senhor. Amém. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Levante as suas mãos, comece a adorar ao Senhor. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa nos levantar, dai-nos sabedoria no agir, Senhor Jesus. Nós confiamos em Ti, nós sabemos que o livramento virá, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor age em favor da Tua igreja. Ó Senhor, nós te adoramos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Continue acreditando. O choro dura uma noite, mas
traz alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me Paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Chegamos em um dos momentos importantes do culto. É onde no livro de Atos diz, no capítulo 20, no verso 35, que é melhor dar do que receber. E esse é o momento que Jesus deixa o ensinamento do dízimo e das ofertas. A palavra do Senhor afirma. E nesse momento de oração, que a gente estará fazendo esse momento de mordomia, na sua cadeira aí no fundo, nós temos o QR Code, se você fizer uma transferência. E, por favor, envie o comprovante para o número que está aparecendo aqui em cima, que também está atrás da cadeira. E também aí tem 2 envelopes, um azul e o de oferta, fica mais fácil de eu falar agora. Então, fique à vontade para ofertar ao Senhor, entregar ao dízimo, pois Ele nos deu tudo. E Ele pede 10% para a manutenção da obra dEle. Ele é o dono dessa obra e Ele mantém. Então, abra o seu coração e permita a Deus também trabalhar em você nos dízimos e nas ofertas. Senhor Jesus, sei que o Senhor é soberano, sei que o Senhor é extraordinário, o Senhor é o Deus das nossas vidas, do nosso coração. Sei que o Senhor tem trabalhado por nós, o Senhor tem trabalhado em silêncio, mas o Senhor está trabalhando. Neste momento, Jesus, cuida dos teus filhos, cuida dos teus servos na área financeira, pois é uma área onde o Senhor deve ser glorificado, o Senhor deve ser exaltado, Senhor Deus, nas nossas finanças. Tudo que formos adquirir, que a bênção do Senhor esteja conosco, Senhor Deus. Cuide dos teus filhos, dos teus servos que estão precisando de ajuda e sabedoria para administrar os seus recursos, que o Senhor venha com sabedoria para que todas as nossas finanças estejam organizadas e glorifiquem ao Senhor. Cobre, Senhor Deus, os teus filhos, livra eles de qualquer incidente que venha atrapalhar a vida financeira em nome de Jesus. E que a cada dia possamos oferecer ainda mais do que tudo que o Senhor nos deu a Ti, Jesus. Obrigado por este momento, obrigado por cada vida. Em nome de Jesus, amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todo
na Bíblia precisa ser interpretada de uma maneira diferente daquilo que eu e você compreendemos como bondade. Porque às vezes o que você acha que é bom não é aprovado por Deus. Tem um teólogo chamado Wayne Grudem. Esse teólogo diz o seguinte, que bondade de Deus é tudo aquilo que Ele aprova. Às vezes você toma decisões que aos seus olhos parecem boas, mas se são reprovadas pelo Senhor, então não pode ser compreendida como bondade. Bondade é aquilo que Deus aprova. Em muitas ocasiões, as aprovações de Deus serão difíceis de serem compreendidas, mas nós precisamos aprender a confiar. Esté estava diante de um desafio muito grande, vivendo numa terra pagã, numa condição especial, na condição de rainha, precisando fazer alguma coisa, mas sem saber ao certo qual decisão precisava ser tomada, até que se deixou ser guiada pelo Espírito de Deus, e Deus de maneira silenciosa trabalhou e livrou o seu povo. Você acredita que Deus trabalha em meio ao silêncio? Lá no teu trabalho, talvez você não tenha oportunidade de falar ou cantar sobre Deus como você canta e fala aqui, mas se você permanece fiel ao Senhor, Deus está agindo lá no teu ambiente de trabalho. Mesmo se os teus familiares não acreditem em Deus, mesmo em lugares que você sabe que as pessoas deixam de acreditar no Senhor, Deus também ali atua, porque a bondade de Deus, ela permanece ativa em todos os momentos. Por isso que a gente pode cantar, a gente pode dizer que Deus é fiel em todo tempo. E eu quero convidar você a cantar comigo, sem os instrumentos, de maneira bem suave, com o volume da nossa voz bem baixo. E à medida que a gente for cantando, vamos aumentando esse volume, para revelar a nossa confiança em Deus. Vamos lá, és fiel em todo tempo. Só os... Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Só nos microfones, nas vozes de vocês, vamos cantar mais alto. És fiel em todo tempo, sem instrumento. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Agora é com todo o fôlego, Diácono Jonatas, com muita vontade, vamos lá. És fiel em todo tempo. Canta quem acredita. Todo tempo tu quem acredita canta. Tão bom. Se você crê, você canta. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo
a sua mão em rendição a Jesus. Aqueles que desejarem, podem dizer glória a Deus, glória a Jesus. Se você for batizado com o Espírito Santo encher sua boca de línguas estranhas, este é o momento de orar em línguas, de exaltar o nome de Jesus, dizer aleluia, glória a Deus. Glorifiquemos ao nome do Senhor, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Por favor, meu irmão, minha irmã, se assentem. Obrigado, pessoal do grupo, do Ministério de Louvor. Meus irmãos, nós estamos finalizando mais uma série de mensagens. Como é bom servir a Deus e compreender a maneira como Ele age. Nosso desafio não é realizar um culto aleatório, onde a gente chega aqui na igreja e não sabe o que vai acontecer, de forma nenhuma. Na Promessa Taubaté, na nossa filosofia de igreja, nós trabalhamos mensalmente com série de mensagens, com o compromisso da integridade bíblica. Somos uma igreja bíblica, que não abrimos mão da doutrina de Jesus, não abrimos mão da fé no Senhor e na guarda dos seus mandamentos. E de uma maneira didática, a gente expõe a palavra através de séries. Estamos encerrando a série Silêncio Sobrenatural, que foi baseada no livro da irmã Esté, ou Rainha Esté, como você quiser chamá-la. Eu sempre recomendo, aqui na igreja, a gente apenas faz uma exposição bíblica para aplicar no nosso dia a dia, mas você precisa ter a sua vida devocional de leitura da palavra. Se você ainda não leu o livro de Esté, está perdendo tempo. São 10 capítulos. Em 1 hora e meia você lê, mas não é ler por ler, é ler para entender. Próximo mês a gente vai ter uma nova série, a série já está pronta, mas só iremos divulgar semana que vem. Semana que vem, excepcionalmente, o culto no sábado, ele não terá um tema específico. A gente vai fazer uma abordagem pela manhã, uma abordagem de oração, mas à noite a gente vai ter um momento de oração, será a nossa vigília. É um tempo para a gente conversar com Deus. Às vezes a gente está cultuando a Deus aqui e tem a sensação que o culto poderia demorar mais. Semana que vem você vai poder saciar essa vontade. Então, semana que vem, às 17 horas, a gente não vai poder passar a noite toda aqui por razões urbanas, por respeito às leis municipais do silêncio, mas de 5 até as 9, 9h30, a gente vai estar aqui. Vai ter oração, vai ter testemunho, vai ter palavra, vai ter surpresa, vai ter Deus presente. Então eu conto com você semana que vem, pessoal da manhã, eu falei hoje de manhã, pessoal da manhã, que está acostumado a vir no horário matutino para celebrar ao Senhor, foi também convocado para estar aqui à noite, para a gente poder reunir os irmãos que vêm de manhã, os irmãos que vêm à tarde, para buscar ao Senhor. É tempo de orar, é tempo de conversar com Deus. E eu desafio a você estar com a gente, tá bom? Você de casa vai poder participar também, participar através da nossa live, que todas as semanas é realizada às 5 horas da tarde. Possivelmente não vai ser a programação inteira que nós vamos poder transmitir, mas enquanto for possível, você vai estar junto com a gente. Em primeiro lugar, eu me despeço de vocês, tá bom? Vocês de casa, o meu muito obrigado, um grande beijo no coração, até semana que vem.